agora, na Rádio Evangélica Vida. Uma palavra de esperança para a sua vida. Muito bem, queridos irmãos, chegou o momento da palavra de Deus. O nosso irmão presbítero Joab Lucas tem com certeza uma palavra de Deus através da sua palavra para o seu coração. Então fica atento, ouve, abre os seus ouvidos, Deus vai falar com você. Meu amado irmão, você que nos escuta nesta manhã, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Se você tem condições de pegar um exemplar da Bíblia nesse momento, talvez você hoje não tenha tido tempo ainda de fazer uma leitura da Bíblia, né? E eu quero convidá-lo a ler comigo um salmo que já foi mencionado 2 vezes aqui hoje pela manhã. E justamente era o salmo que tinha vindo ao meu coração para falar. O salmo de número 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido ouvinte da Rádio Vida, todo salmo de agradecimento, ele tem um contexto histórico, né? Houve um motivo porque aquele salmo foi escrito, e nós sabemos que os salmos eles são louvores a Deus. Se os livros históricos é Deus contando a história dos homens, os livros proféticos é Deus falando aos homens, o livro dos Salmos é os homens falando a Deus, conversando com Deus, contando as suas lamúrias, as suas queixas e através de cânticos, de louvores. E o Salmo 46, ele nos remonta nos transporta para os dias do rei Ezequias, quando Senaqueribe, ele vai intentar contra a cidade de Jerusalém, contra a cidade do Deus vivo, e nesse momento o coração do povo, ele meio que numa linguagem nordestina, ele se aperreia por causa que a fama de Senaqueribe já vinha sobre toda a terra. Ele já vinha dominando o Império Assírio, ele vinha crescendo, e é tanto que o Senaqueribe envia uma carta para o rei Ezequias desafiando e afrontando mesmo o Deus vivo. Ele disse: Ezequias, por acaso você não conhece a minha fama? Você não sabe que eu destruí todas as nações anteriores a essa daqui e os deuses deles não conseguiram me livrar? Por acaso seu Deus poderá livrá-los das minhas mãos, Ezequias? E é nesse contexto que o Salmo 46 é escrito. E o escritor desse salmo, ele começa louvando e dizendo: Deus é. Veja que ele faz uma afirmação muito forte. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. As cidades de refúgio, que era para onde o povo poderia correr para se refugiar em tempos de guerra, Senaqueribe já havia sitiado e já havia destruído aquelas cidades.
Então o povo não tinha mais para onde correr, o povo não tinha para aonde se refugiar. É exatamente nesse momento que ele diz: Deus é. Ainda que as nossas cidades de refúgio estejam saqueadas, estejam destruídas, estejam sitiadas, Deus é. Nos momentos de angústia, de desespero, Deus é o seu refúgio. Deus é aquele para quem você vai correr, para quem você vai clamar, é aquele ser, aquela pessoa que você vai contar os seus problemas, que você vai se lamentar e que Ele está pronto a ouvir. Mas veja, ele diz, é um refúgio, mas além de refúgio, é uma fortaleza, porque refúgio é um lugar para onde as pessoas correm quando estão sendo perseguidas. Elas querem se refugiar em uma tempestade, alguém em uma chuva muito forte. Alguém busca sempre um refúgio, um lugar onde passar aquela chuva, passar aquela tempestade. Ele procura se refugiar. Mas veja, é que nem todo refúgio é seguro. Nem todo refúgio vai lhe guardar. Aí ele diz aqui que ele é refúgio, mas também é fortaleza. Um lugar impenetrável. Fortaleza é construída para resistir aos mais duros ataques. Aí ele diz, ele é o nosso refúgio, mas é um refúgio seguro. É um refúgio que não se abala. É um refúgio que não é destruído. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo no dia da angústia. O justo não anda em desespero. O justo não anda alheio. O justo tem para onde correr nos momentos de angústia, porque a angústia, ela vem para o crente e para o não crente. Para o não crente também vem na vida do crente. Existem momentos nas nossas vidas que nós queremos nos desesperar. A angústia vem, mas é exatamente nesses momentos que encontramos em Deus um refúgio, uma fortaleza impenetrável. Deus não se abala. Deus não... A única coisa que nós encontramos na Bíblia que consegue tirar Deus do trono é a oração de um crente, é a oração de um justo. A Bíblia nos diz que Ele se inclina para ouvir as nossas orações. Mas as lutas, a crise que o mundo está vivendo, isso não abala Deus. Deus não sai do seu trono por causa de um problema. Ele é uma fortaleza inabalável. A Bíblia o descreve em uma linguagem para que o homem possa entender um pouco o tamanho de Deus. Ele diz que Deus está sentado sobre o globo terra. Ele pega as águas do mar e mede na palma da sua mão. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Então o que é o seu problema para ele? Não é nada, meu irmão. Não é nada. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele diz, ainda pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Vejam que ele coloca aqui uma possibilidade de uma catástrofe, de um terremoto muito grande a ponto de transportar os montes para o meio dos mares. Isso teria que ser um terremoto muito grande, as placas tectônicas teriam que se movimentar em uma intensidade muito grande. Ele diz, ainda que isso aconteça, ainda que isso venha a acontecer, nós estamos guardados em Deus. Nós estamos seguros em Deus. Nós estamos refugiados em Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, ainda que as águas rujam,
ainda que haja uma tempestade no meio do mar, que o seu barco venha balançar de um lado para o outro, ainda assim mantenha a sua confiança em Deus. Ter Jesus no barco não quer dizer que não vai ter tempestade. Ter Jesus no barco não quer dizer que o navio não possa vir a pique. O de Paulo veio, mas a diferença é que não houve morte, porque o próprio Cristo tinha falado com Paulo dizendo: Paulo, nenhum dos que estão com você vai morrer. A carga vai se perder, mas não vai haver morte. Estar com Cristo no barco é ter a certeza que ou no barco, ou a nado, ou levado pelas mãos dele, nós conseguiremos chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que a cada verso deste salmo, a cada composição de versos, a cada grupo de versos, existe uma palavrinha aí na sua Bíblia, que é a sela ou selar. Ele está entre parênteses, porque isso era, o povo cantava o salmo e a um determinado momento havia uma pausa, um silêncio, para que o povo meditasse naquilo que estava cantando. É uma pausa. Aí no fim do versículo 3 existe uma pausa. Você vai refletir agora o que você leu, o que você cantou nos 3 versos anteriores. O refúgio, a fortaleza, aquele que domina o mar, aquele que domina a terra, aquele que domina todas as coisas. Aí ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Uma das coisas que Senaqueribe fez foi fechar os arquedutos que levavam água para dentro da cidade de Jerusalém. Ele fecha os arquedutos, ele tampa os arquedutos para que o povo morra de sede e morra de cansaço por não ter água. Aí ele diz: há um rio. Ainda que as fontes do mundo se fechem, o rio de Deus continua sempre jorrando. E ele diz: olha, este rio, ele corta o santuário de Deus. Ele jorra no santuário de Deus. Ele passa por dentro do santuário de Deus. Ele diz: e Deus está no meio dela. Deus está entronizado no meio da cidade. Deus está sentado no trono no meio da cidade. Deus está no meio dela. Ela não se abalará. E Deus a ajudará no romper da manhã. Em uma batalha, em uma guerra, o horário de melhor onde se alcança melhor êxito em uma batalha contra... se você conseguir pegar o inimigo no romper da manhã, porque o cansaço da noite ele bateu, ele chegou. A pessoa muitas vezes está dormindo, está cansado, o soldado está cansado, está deitado, está desatento. Ele diz: mas mesmo assim, mesmo que o cansaço venha, mesmo que eu durma, Deus permanece com os olhos abertos. O salmista diz que ele não tosqueneja, ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, e ele ajudará ao romper da manhã. Quando o cansaço chegar, quando você achar que tudo está perdido, ele ajudará ao romper da manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao romper da manhã.
Eu não sei há quantas noites você está chorando. Há quantas noites você está acordado. Mas tenha certeza de uma coisa: a vitória vem ao romper da manhã. O sol vai raiar. O dia vai chegar. A noite vai passar. E você vai cantar um hino de louvor ao Senhor. Ele diz: as nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Veja que agora ele vai trabalhar com as nações que estavam ao redor, que Senaqueribe já havia vencido e que agora haviam se alinhado a ele para vir contra a cidade de Jerusalém. Aí ele diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Mas o que faz toda a diferença é o que vem logo no versículo 7. Ele diz: tudo se levantou contra nós, mas o Senhor dos exércitos está conosco. E veja que ele diz: e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí novamente há uma pausa para que se reflita, sendo: por que eu estou angustiado se o Deus de Jacó é o meu refúgio? Por que eu estou abatido se o Deus de Jacó é o meu refúgio? Aleluia. O salmista disse certa vez: minha alma, em um diálogo com a sua alma, por que você está abatido dentro de mim? Por que o desespero? Por que a angústia? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Isso é lindo, irmãos. Você que me ouve neste momento, isso é lindo, isso é magnífico. Eu acho lindo este salmo, porque ele diz: olha, para, minha alma, aquieta-te, espera em Deus, porque eu vou louvá-lo. Eu vou cantar a Ele, eu vou bendizer a Ele. E no versículo 8, ele faz um convite: venham, povo de Israel, venham, contemplem que desolações o Senhor já fez. Venham, contemplem as obras do Senhor, o que Ele já fez sobre a terra. Venham, vejam. É como se Ele tivesse chamado o povo à responsabilidade para mostrar aquilo que Deus já havia feito no meio do povo. Deus já te livrou, Deus já te protegeu, ó povo de Israel. O mesmo Deus que fez isso no passado é o mesmo que vai fazer hoje, que vai nos livrar das mãos de Senaqueribe. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Ele diz: Ele faz cessar a guerra. Ele coloca abaixo os intentos humanos. Ele coloca abaixo a altivez humana. Ele coloca abaixo o maior dos poderes. Há quem diga que a rainha da Inglaterra certa vez disse: se eu temo mais um crente de joelho do que um míssil vindo em direção ao meu palácio. Seus joelhos estão dobrados. Seus joelhos estão dobrados diante de Deus. Tenha certeza de uma coisa: Ele faz cessar a guerra. Ele traz paz. Traz paz em meio à guerra. E Ele diz: ei, Ele não faz só chegar a guerra ao fim. Ele quebra o arco. Ana, no seu louvor, ela disse: o arco do forte foi quebrado. Aquele que se achava potente
potente o bastante para destruir. O seu arco foi quebrado. Se ele quebra o arco, ele corta a lança. Ele remonta isso, ele traz o poder bélico de Senaqueribe, que disse que quando Senaqueribe apontava a milhares de quilômetros de distância, centenas de quilômetros de distância, já se ouvia o barulho dos seus carros. Já se ouvia o barulho das rodas de ferro vindo. E havia um alvoroço muito grande, porque eles diziam: Senaqueribe vem aí, ele vem com fúria, ele vem para destruir. Ele diz: ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. Aleluia! Eu acho lindo aqui no verso 10. Já não nos traz a ideia de que já não é mais o salmista falando, mas o próprio Deus falando. Há uma profecia aqui. Ele diz: aquietai-vos, aquietem-se. E esse aquietar aqui é guardem a espada. Vocês não vão precisar lutar. Aleluia. Vocês não vão precisar pelejar. Vocês não vão. Porque quem vai lutar por vocês sou eu. Quietai-vos, guardem as espadas, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Veja que já não é o salmista falando aqui, é o próprio Deus dizendo: quietem-se, acalmem-se, eu estou na peleja, eu estou pelejando. E ele diz: eu serei exaltado. Grande coisa é quando Deus diz assim, olha assim, diz: eu vou ser exaltado. Eu vou ser exaltado através da sua vida. Eu vou ser exaltado fazendo por você aquilo que você não pode fazer. Eu vou ser exaltado quebrando as correntes, quebrando os carros, colocando abaixo os intentos humanos. Eu serei exaltado. Eu serei exaltado entre essas nações que estão se levantando contra vocês. Eles vão reconhecer que eu sou Deus. E é fato que o povo não precisou lutar. Um anjo do Senhor veio no arraial dos assírios. E quando a Bíblia no Antigo Testamento trata de anjo do Senhor, é uma referência ao próprio Cristo. Nós chamamos isto de teofania. É o próprio Cristo, é uma manifestação do Cristo no Antigo Testamento. Se o anjo do Senhor veio no arraial dos assírios e destruiu 185 mil homens de guerra, é fato que o povo de Israel não tinha como ir para uma batalha contra os assírios. Quando os nossos recursos falham, quando os nossos recursos chegam ao fim, os de Deus começam a trabalhar e os de Deus não falham. E os de Deus não são derrotados. E os de Deus não caem por terra. E ele diz: olha, diga ao povo que se aquietem, guardem as espadas, embainhem a espada, porque eu estou lutando, eu estou fazendo. Aquietem-se, eu serei exaltado. E novamente no verso 11, ele volta a trazer o povo a uma consciência de que o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, estava com ele. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja que ele fala em refúgio aqui 3 vezes. No verso 1, no verso 7 e no verso de número 11.
E novamente termina-se o salmo com uma pausa, onde é chamado o povo a refletir tudo aquilo que eles tinham acabado de falar. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e está bem presente nas nossas vidas nos momentos de angústia. Espero que você tenha sido alimentado por Deus com esta palavra. Espero que ela tenha encontrado guarida em seu coração e tenha caído em uma terra boa. Que haja fruto desta palavra, que haja paz em tua alma. Você que está angustiado, você que está desesperado neste momento, Deus tem paz para a tua alma. Eu digo amém.